Eu não sei se você já notou, mas nas últimas semanas eu venho falando bastante sobre idosos sarcopênicos e mostrando formas de se combater a sarcopenia utilizando o treinamento resistido associado a algum tipo de suplementação nutricional. Eu falo sobre isso basicamente por dois motivos. O primeiro é porque eu gosto, o segundo porque acho importante. Imagina só, você pega um idoso com sarcopenia que já apresenta dificuldades em realizar algumas atividades da vida diária, porque já perdeu uma certa quantidade de força muscular, ele também já perdeu uma certa quantidade de massa muscular e por causa disso começa a ter comprometimento em alguns parâmetros relacionados à saúde. Você pega esse idoso e submete a um protocolo de treinamento resistido, independente de ser com máquinas de pesos livres, com o peso do próprio corpo ou com elásticos, associado a algum tipo de suplementação nutricional, e você observa ganhos na força, na resistência, na massa muscular, na massa magra, ganhos na aptidão física e ganhos no desempenho de atividades da vida diária. Ou seja, você melhora a saúde e a vida desses idosos com sarcopenia. Eu não sei você, mas eu consigo me encantar por um tipo de intervenção dessa na educação física. Enfim, todo mundo sabe que idosos devem treinar força, ou pelo menos deveria saber. No entanto, em geral, idosos com sarcopenia apresentam resistência anabólica, que é a inabilidade de ganhar massa muscular mesmo treinando força. E eu já comentei isso aqui num vídeo passado. Então você pode pensar o seguinte: como otimizar o ganho de massa muscular em idosos com sarcopenia que estão treinando força se eles têm resistência anabólica? A resposta é suplementando. E aí, num vídeo passado, eu mostrei uma série de suplementos que podem ser utilizados para otimizar o ganho de massa muscular desses idosos ou tirar eles da inércia em relação ao ganho de massa muscular. E dentre esses suplementos eu citei o whey protein, a caseína, que é a proteína do leite, o HMB, que não funciona para jovens, mas funciona para idosos sarcopênicos ou em condições acamadas. Citei a creatina, inclusive falei da vitamina D e do ômega 3 como suplementos usados para ganhos na massa muscular em idosos com sarcopenia. Enfim, idosos precisam treinar força e precisam suplementar quando necessário. Mas aí temos um problema. A maioria dos idosos não se identifica com o ambiente de academias. Se você observar direitinho, o ambiente de academias ele é predominantemente habitado por indivíduos jovens e de meia idade. É claro que existem idosos que estão lá, que treinam, claro, sempre tem as exceções, né? Mas idosos em geral estão em outros ambientes treinando, né? Nas pistas de caminhada e de corrida, estão pedalando, estão fazendo hidroginástica, mas na sala de musculação não. Claro que existem as exceções, né? Mas são exceções. Você não vê um ambiente de academia predominantemente habitado por idosos. E aí, o que fazer? Como treinar força num idoso que não quer ou não pode ir para a academia? A resposta é treinando em casa. Ora, e como treinar um idoso com sarcopenia em casa sem um aparato muito sofisticado de academias? A resposta é utilizando faixas elásticas. Em relação à suplementação, será que é necessária? Ela pode ser feita, por exemplo, utilizando vários ingredientes? Ao que parece, sim, e é um tipo de suplementação segura e eficiente. Por exemplo, tem um estudo que eu vou mostrar para vocês, que ele foi publicado na Nutrients. A Nutrients é uma revista referência na área da nutrição, e esse estudo foi publicado por pesquisadores canadenses em 2020. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram 45 idosos sedentários, com sobrepeso e obesidade, cheios de comorbidades, eles tinham hipertensão, diabetes, obesidade, várias comorbidades e com vários graus de perda muscular, ou seja, eles tinham sarcopenia. E eles dividiram esses idosos em dois grupos. Um grupo era o grupo placebo e o outro grupo era o grupo suplemento, ou grupo suplementação. Daqui a pouco eu falo como é que foi essa suplementação desses idosos. Olha a garganta para não tossir.
E aí o que é que aconteceu? Todos esses idosos fizeram 3 meses de treinamento resistido em casa, utilizando faixas elásticas, né, que variavam a resistência de acordo com a cor, né? Sabe aquelas faixas elásticas, né, que você estica assim, que tem várias cores, cada cor indica uma resistência, então você tem a resistência leve, a média, né, e a pesada ou a forte. Pois é, eram faixas elásticas. Então treinavam 3 vezes por semana, 3 séries de 10 a 15 repetições com progressão da carga. Então começaram com a faixa mais leve, com o passar das semanas evoluíram para a carga mediana, depois evoluíram para a faixa mais forte. E aí, qual era a diferença desses grupos? Então vamos lá. O grupo suplemento tomava um suplemento formado por múltiplos ingredientes. Nesse suplemento tinha whey protein, caseína, que é a proteína do leite, né? Já comentei sobre isso aqui, creatina, vitamina D e ômega 3. Era um suplemento formado por múltiplos ingredientes. Já o grupo placebo tomou um suplemento formado por colágeno e óleo de girassol. Inclusive, essas duas substâncias estavam no grupo placebo exatamente porque não tem efeito nenhum, tá? E aí, o que é que aconteceu depois de 3 meses de treinamento resistido com faixas elásticas e o uso desses dois tipos de suplementos? Vou olhar a garganta para não tossir. Deixa eu desligar o ar também, antes que eu tussa. E aí, o que é que aconteceu? Os pesquisadores observaram que os idosos com sarcopenia, que treinaram usando e suplementando vários ingredientes, melhoraram mais a massa magra, a força no leg press e a força no aperto de mão, que eu já comentei aqui, né? A importância do aumento da força do aperto de mão em idosos com sarcopenia, e melhoraram mais o desempenho no teste de subida de escadas e hipertrofiaram mais as fibras musculares, principalmente as fibras do tipo 2A. Enquanto o grupo placebo não teve melhoras nesses parâmetros. No entanto, falando no grupo placebo, os dois grupos, tanto o placebo quanto o grupo suplemento, melhoraram o desempenho no teste de sentar e se levantar da cadeira e melhoraram a qualidade muscular. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre o que é qualidade muscular, né? Que é quando você, por exemplo, quando você tem infiltração de gordura no tecido muscular, isso acontece devido à obesidade, diabetes e envelhecimento, você tem perda de qualidade muscular. Quando você faz uma intervenção tipo treinamento e você tem diminuição dessa gordura infiltrada no tecido muscular, você tem uma melhora na qualidade muscular. E os dois grupos, tanto o placebo quanto o grupo suplemento, melhoraram a qualidade muscular e o teste de sentar e se levantar da cadeira. Claro, os dois grupos treinaram, né? Mas você há de convir comigo que o grupo que treinou e suplementou com múltiplos ingredientes melhorou mais parâmetros, né? Melhorou massa magra, melhorou força, melhorou o teste de subida de escadas e hipertrofiou as fibras musculares. E aí você deve perguntar o seguinte: e quanto à segurança desse tipo de suplementação? Porque, vamos combinar aqui, a gente está falando em idosos sarcopênicos que estão treinando musculação e usando um tipo de suplemento que tem proteínas, creatina. Será que isso não causa algum tipo de sobrecarga renal e hepática? Bem, os pesquisadores observaram que esse tipo de suplementação é segura, pelo menos até 3 meses. Por quê? Porque todos os exames relacionados às enzimas hepáticas e de função renal estavam todos dentro da normalidade. Portanto, ao que parece, esse tipo de suplementação em idosos com sarcopenia é seguro, e não só seguro, mas também eficiente. Portanto, se o problema do idoso com sarcopenia é treinar numa academia, saiba que ele pode treinar em casa, utilizando outros aparatos não tão sofisticados quanto de academias, mas pode treinar utilizando, por exemplo, faixas elásticas, utilizando o peso do próprio corpo e utilizando o TRX, por exemplo, que é o treinamento suspenso, né? Se o problema para suplementar for medo de sobrecarga renal e hepática, saiba que a suplementação, principalmente, ou melhor, inclusive a suplementação com múltiplos ingredientes, é segura e eficaz. Então não tenha medo de sobrecarga renal e hepática. Então vamos lá? Mãos à obra, vamos treinar e suplementar.
Espero ter contribuído, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.